Orientação da criança. Seção 18. Mantendo a experiência religiosa. Capítulo 77. A Bíblia no Lar. Um livro variado. Em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo espírito e apelar a cada coração. Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para orientação de estados, para a direção do lar, princípios que a sabedoria humana jamais igualou. Contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, mais apaixonada e emocionante. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensuravelmente acima das produções de qualquer autor humano, mesmo considerados sob este ponto de vista, mas de um alcance infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior. São eles sob o ponto de vista de sua relação para o grandioso pensamento central. Encarado à luz desse conceito, cada tópico tem nova significação. Nas verdades mais singelamente referidas, acham-se envolvidos princípios que são tão altos como o céu e abrangem a eternidade. A palavra de Deus é farta em preciosas joias da verdade, e os pais devem tirá-las de seu cofre e apresentá-las aos filhos em seu verdadeiro brilho. Tendes na palavra de Deus uma casa do tesouro da qual podereis tirar preciosas provisões, e como cristãos deveis abastecer-vos para toda boa obra. Rico banquete. Dando-nos o privilégio de estudar a sua palavra, o Senhor pôs diante de nós um lauto banquete. Muitos são os benefícios que se derivam de nos banquetearmos em sua palavra, que é representada por ele como sua carne e sangue, seu espírito e vida. Participando dessa palavra, nossa força espiritual é aumentada. Crescemos em graça e no conhecimento da verdade. Formam-se e se fortalecem hábitos de domínio próprio, as fraquezas da meninice, mau humor, voluntariosidade, egoísmo, palavras precipitadas, atos apaixonados e em seu lugar se desenvolvem as graças da varonilidade e feminilidade cristãs. As belas lições das histórias e parábolas da Bíblia, a instrução pura e simples da palavra de Deus, são um alimento espiritual para vós e vossos filhos. Ó, que obra está diante de vós! Empenhar-vos-eis nela, no amor e temor de Deus? Por vós eis em comunicação com Deus por meio de sua palavra? Norma da retidão. Deve a palavra de Deus ser judiciosamente aplicada à mente juvenil e ser sua norma de retidão, corrigindo-lhes os erros, iluminando-lhes e guiando-lhes o espírito, o que será muito mais eficiente na restrição e domínio de um temperamento impulsivo do que pelas palavras ásperas que provocarão a ira. Esse preparo dos filhos para atender à norma bíblica requererá tempo, perseverança e oração. A isso se deve atender caso algumas coisas em casa sejam negligenciadas. As verdades da Bíblia, uma vez recebidas, elevarão o espírito de suas vaidades terrenas e degradação. Fosse a palavra de Deus apreciada como deve ser, e tanto os jovens como os velhos possuiriam uma retidão íntima, uma força de princípio que os habilitariam a resistir à tentação. O Santo de Israel tem nos feito conhecer os estatutos e leis que devem governar todas as inteligências humanas. Esses preceitos declarados santos, justos e bons devem tornar-se a norma de ação no lar. Não pode haver afastamento deles sem que haja pecado, pois são o fundamento da religião cristã. Fortalece o intelecto. Se a Bíblia fosse estudada como deveria ser, os homens se tornariam intelectualmente fortes. Os assuntos tratados na palavra de Deus, a digna simplicidade de sua exposição, os nobres temas que ela apresenta ao espírito, desenvolvem no homem faculdades que de outro modo não se podem desenvolver. Abre-se na Bíblia um campo ilimitado à imaginação.
O aluno sairá da contemplação de seus grandiosos temas, da associação com suas sublimes imagens com pensamentos e sentimentos mais puros e elevados que se tivesse passado o tempo lendo qualquer obra de mera origem humana, sem falar nas de caráter leviano. Os jovens deixam de alcançar seu mais nobre desenvolvimento, quando negligenciam a mais alta fonte de sabedoria, a palavra de Deus. A razão de termos tão poucos homens de bom espírito, de estabilidade e de sólido valor é que Deus não é temido, Deus não é amado, os princípios religiosos não são aplicados à vida como devem ser. Deus quer que aproveitemos todos os meios de cultivar e fortalecer nossas faculdades intelectuais. Se a Bíblia fosse mais lida, fossem suas verdades melhor compreendidas e seríamos um povo muito mais iluminado e inteligente. Pelo exame de suas páginas é comunicada a energia à alma. Fundamento da prosperidade doméstica. O ensino da Bíblia tem um papel de importância vital na prosperidade do homem em todas as relações da presente vida. Desvenda os princípios que são a pedra angular da prosperidade de uma nação, princípios que se prendem ao bem-estar da sociedade e que são a salvaguarda da família, princípios sem os quais ninguém pode chegar a ser útil, feliz e honrado nesta vida, ou esperar conseguir a vida futura e imortal. Não há posição alguma na vida, nem ramo de experiência humana para os quais o ensino da Bíblia não seja um preparo essencial. O conhecimento das Escrituras protege. Desde a infância, Timóteo conhecia as Escrituras, e esse conhecimento lhe foi uma salvaguarda contra as más influências que o rodeavam e a tentação de preferir o prazer e a satisfação própria ao dever. Todos os nossos filhos necessitam dessa salvaguarda e deve constituir parte da obra dos pais e dos embaixadores de Cristo, ver que as crianças sejam convenientemente instruídas na palavra de Deus. O amor à Bíblia não é natural. A juventude é ignorante e inexperiente, e o amor à Bíblia e às suas sagradas verdades não virá naturalmente, a menos que se façam dolorosos esforços para construir barreiras ao seu redor, para abrigá-los dos ardis de Satanás, estarão sujeitos às suas tentações e serão por ele levados cativos à sua vontade. Na tenra infância, as crianças devem ser ensinadas quanto aos reclamos da lei de Deus e a fé em Jesus, nosso Redentor, para purificar da mancha do pecado. Essa fé deve ser ensinada dia a dia por preceito e exemplo. Os jovens negligenciam o estudo da Bíblia. Tanto jovens como adultos negligenciam a Bíblia. Não fazem dela seu estudo a regra de sua vida. Os jovens, especialmente, são culpados dessa negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros, mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é diariamente estudado. Histórias tolas são lidas atentamente ao passo que a Bíblia é negligenciada. Esse livro é nosso guia para uma vida mais elevada e santa. Os moços o declarariam o mais interessante livro que já leram, não estivesse sua imaginação pervertida pela leitura de histórias fictícias. As mentes juvenis deixam de atingir seu mais nobre desenvolvimento quando negligenciam a mais alta fonte de sabedoria, a palavra de Deus. O fato de nos acharmos no mundo de Deus em presença do Criador, o fato de sermos feitos à sua imagem, de que Ele vela por nós e nos ama e cuida de nós, eis maravilhosos temas para o pensamento e que levam a mente a amplos, exaltados campos de meditação. Aquele que abre a mente e o coração a temas como esses, jamais ficará satisfeito com assuntos triviais de sensação. O desrespeito paterno é refletido nos filhos. Mesmo quando bem novas, as crianças notam, e se os pais demonstram que a palavra de Deus não é seu guia e conselheiro, se desrespeitam as mensagens que lhes são enviadas, verificar-se-á nos filhos o mesmo espírito negligente de: não me importa, seguirei meu próprio caminho.
dar à palavra o seu honroso lugar. Como um povo que tem tido grande luz, devemos ser edificantes em nossas palavras e hábitos, em nossa vida doméstica e associação. Dai à palavra sua honrada posição como guia no lar. Seja ela considerada conselheiro em cada dificuldade. A norma de cada ação convencer-se-ão aos meus irmãos e irmãs de que jamais poderá haver verdadeira prosperidade de qualquer pessoa no círculo familiar, a não ser que a verdade de Deus, a sabedoria da justiça presidam. Todos os esforços devem ser feitos pelos pais e mães para tirar de sua própria mente o hábito ocioso de considerar o serviço de Deus um fardo. O poder da verdade deve ser um agente santificador no lar. Pais, dai a vossos filhos mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, a instrução contida na santa palavra de Deus. Essa foi a obra que vos comprometestes a fazer quando vos batizastes. Não permitais que coisa alguma de caráter mundano vos impeça de realizar essa obra. Fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para salvar a alma de vossos filhos, quer sejam ossos de vossos ossos e carne de vossa carne, ou tenham sido recebidos em vossa família pela adoção. O Manual do Lar. Pais, se quiserdes educar vossos filhos para servir a Deus e fazer o bem no mundo, fazei da Bíblia o vosso guia. Ela expõe os ardis de Satanás. É a grande luz da humanidade, o reprovador e corregedor dos males morais, o que nos habilita a fazer distinção entre o verdadeiro e o falso. Seja o que for que se ensine no lar ou na escola, a Bíblia deve, como grande educadora, ter o primeiro lugar. Caso lhe for dado esse lugar, Deus será honrado e por vós trabalhará na conversão de vossos filhos. Há nesse santo livro rica mina de verdade e beleza, e os pais terão de culpar-se a si mesmos se não o tornarem intensamente interessante para os filhos. Está escrito: foi a única arma que Cristo usou quando o tentador chegou com seus enganos. O ensino da verdade bíblica é a grande e sublime obra que todo pai deve empreender. Em agradável e alegre disposição de espírito, apresentai aos vossos filhos a verdade, conforme foi falada por Deus. Como pais e mães, podereis ser lições objetivas para as crianças na vida diária, praticando a paciência, a bondade e o amor, atraindo-as a vós. Não permitais que façam o que quiserem, mas mostrai-lhes que vosso trabalho é praticar a palavra de Deus e criá-las na doutrina e na admoestação do Senhor. Estudar diligentemente e sistematicamente. Tende método no estudo das Escrituras em vossa família. Negligenciai qualquer coisa que seja de natureza temporal, mas tende a certeza de que a alma é alimentada com o pão da vida. É impossível estimar os bons resultados de 1 hora ou mesmo de meia hora, cada dia dedicada de maneira alegre e social à palavra de Deus. Fazei da Bíblia seu próprio expositor, reunindo tudo o que se diz concernente a um dado assunto, em tempos diferentes e sob circunstâncias várias. Não interrompais vossa aula doméstica para atender às pessoas que chamam ou às visitas. Se chegarem durante o culto, convidai-as a participar dele. Veja-se que considerais mais importante obter conhecimento da palavra de Deus do que alcançar os lucros ou prazeres do mundo. Se estudássemos diligentemente a Bíblia, cada dia e com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade nova, clara e penetrante luz. A lição da escola sabatina. A escola sabatina proporciona a pais e filhos uma oportunidade para o estudo da palavra de Deus, mas, a fim de que adquiram o benefício que deveriam alcançar na escola sabatina, cumpre tanto a pais como a filhos dedicar tempo ao estudo da lição, procurando obter completo conhecimento dos fatos apresentados e também das verdades espirituais que esses fatos se destinam a ensinar. Devemos especialmente impressionar o espírito dos jovens com a importância de procurar o amplo significado da passagem em consideração. Pais,
Separai um pequeno período cada dia para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência a sacrificar a hora dedicada às lições de história sagrada. Tanto pais como filhos receberão benefício desse estudo. Confiem-se à memória as passagens mais importantes da Escritura ligadas à lição, e isto não como uma tarefa, mas como um privilégio. Embora a princípio a memória seja deficiente, ganhará força pelo exercício, de modo que depois de algum tempo vos deleitareis em assim armazenar as palavras da verdade, e tal hábito se demonstrará um valiosíssimo auxílio no crescimento espiritual. Os pais devem sentir ser sagrado o dever de instruir seus filhos nos estatutos e reivindicações de Deus, bem como nas profecias. Devem educar as crianças no lar, interessando-se eles mesmos nas lições da escola sabatina. Ao estudar com as crianças, mostram que dão importância à verdade apresentada nas lições, ajudando a criar gosto pelo conhecimento bíblico. Não satisfeito com o conhecimento superficial, a importância de buscar um completo conhecimento das Escrituras dificilmente pode ser avaliada. Divinamente inspirada, capaz de nos fazer sábios para a salvação, tornando o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia tem o mais elevado direito à nossa reverente atenção. Não nos devemos satisfazer com o conhecimento superficial. Antes, devemos procurar aprender o verdadeiro significado das palavras de verdade, beber com interesse do espírito dos profetas. Aplicar as lições. Ao ensinar a Bíblia às crianças, podemos conseguir muito observando a propensão de seu espírito, as coisas pelas quais se interessam e despertando-lhes interesse para verem o que diz a Bíblia a respeito dessas coisas. Aquele que nos criou com nossas várias aptidões, deu em sua palavra alguma coisa a cada um. Vendo os alunos que as lições da Bíblia se aplicam à sua própria vida, ensinai-os a considerá-la como um conselheiro. A Bíblia tem uma inesgotável plenitude, força e profundidade de sentido. Estimulai as crianças e os jovens a descobrirem seus tesouros, tanto de pensamentos como de expressões. Estudar por si mesmo. Os pais e mães têm pesada responsabilidade com relação aos filhos. Os pais que creem nas Escrituras e as estudam reconhecerão deverem obedecer aos mandamentos de Deus, não deverem andar contrários à sua santa lei. Os que permitem a qualquer um, mesmo pastores, levá-los a desrespeitar a palavra de Deus, terão de, no juízo, defrontar-se com os resultados de sua atitude. Os pais não devem confiar sua própria alma e a dos filhos ao pastor, mas a Deus, de quem são pela criação e pela redenção. Os pais devem estudar por si mesmos as Escrituras, pois têm almas a salvar ou a perder. Não devem consentir em depender do pastor para a salvação. Devem estudar eles mesmos a verdade. Tornar o estudo da Bíblia interessante. Ensinem-se os jovens a amar o estudo da Bíblia. Seja o primeiro lugar de nosso pensamento e afeições concedido ao livro dos livros, pois este contém o conhecimento de que necessitamos mais que todos os outros. Para realizar essa obra, os próprios pais devem familiarizar-se com a palavra de Deus, e em vez de falar em palavras vãs e apresentarem contos de fadas aos filhos, falar-lhes-ão sobre assuntos da Bíblia. Esse livro não foi designado para eruditos apenas. Foi escrito em estilo claro e simples para alcançar a compreensão do povo comum, e com as devidas explanações, grande parte dele pode ser tornada intensamente útil, mesmo às crianças pequenas. Não penseis que a Bíblia se tornará para as crianças um livro enfadonho. Sob a direção de um instrutor prudente, a palavra se tornará cada vez mais desejável. Ser-lhes-á como o pão da vida, nunca envelhecerá. Nela há um frescor e beleza que atraem e encantam as crianças e os jovens. É como o sol a resplandecer na terra, dando seu brilho e calor,
e nunca se esgotando. Entretanto, por meio de lições tiradas da história e doutrinas da Bíblia, as crianças e os jovens podem aprender que todos os outros livros são inferiores a esse. Podem ali encontrar uma fonte de misericórdia e amor. Pais, seja simples a instrução que dais a vossos filhos, e certificai-vos de que ela é claramente compreendida. As lições que aprendeis da palavra, deveis apresentar às mentes juvenis tão claramente que não deixem de compreender. Por meio de lições simples, tiradas da palavra de Deus e da própria experiência, podeis ensiná-los a conformar a vida à mais elevada norma. Mesmo na meninice e juventude, podem aprender a viver a vida ponderada, séria, que produza rica conquista de bem. Usar os melhores métodos. Nosso Pai Celestial, ao dar sua palavra, não deixou despercebidas as crianças. Onde é que, dentre tudo que os homens hajam escrito, se poderá encontrar algo que tenha tal influência sobre o coração das crianças, algo tão bem adaptado para despertar o interesse delas, como sejam as histórias da Bíblia? Nessas singelas histórias podem-se esclarecer os grandes princípios da lei de Deus. Assim, por meio das ilustrações mais bem adaptadas à compreensão da criança, pais e professores podem começar muito cedo a cumprir a ordem do Senhor relativa aos seus preceitos ou palavras, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação dessas lições e na fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. O ensino da Bíblia deve ter nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e nosso mais fervoroso esforço. Tomar a Bíblia como guia. Deveis fazer da Bíblia vosso guia, se quiserdes criar vossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Sejam a vida e o caráter de Cristo apresentados como um modelo que devem imitar. Caso errem, lede-lhes o que o Senhor disse com relação a idênticos pecados. Há necessidade de constante cuidado e diligência nessa obra. Um mau traço tolerado pelos pais, não corrigido pelos professores, pode fazer com que todo o caráter fique deformado e desequilibrado. Ensinai às crianças que devem ter um coração novo, que novos gostos devem ser criados, novos motivos inspirados, devem ter o auxílio de Cristo, devem familiarizar-se com o caráter de Deus, segundo é revelado em sua palavra.